Vamos lá? State of CSS. Então, atualizando todo mundo, State of CSS é um tipo de questionários que são feitos, surveys, todos os anos para que a pessoa possa saber como é que está na visão da comunidade coisas do CSS, beleza? Pergunta 1, layout. Como você posiciona elementos na tela. Então, bem-vindo a essa pesquisa, né? A primeira parte é você compartilhando suas experiências com várias features do CSS. Coisas que você nunca ouviu, coisas que você já ouviu, coisas que você usa. Essa é a sacada. Então, aqui temos o subgrid. Então, tem um grid e aí o item display grid também e grid template rows subgrid. Cara, eu já ouvi falar, mas não tenho interesse, beleza? Esse sou eu. Leave a comment. Why we need that when we already has the grid. Beleza. Só pra eu deixar um comentáriozinho. CSS Writing Mode, né? Maneira de escrita. Cara, sim, já ouvi falar, nunca precisei usar, cara. Tipo, já ouvi falar, conheço, não tenho interesse. Por quê? Aí eu explico, tá, pessoal? Porque isso aqui, ele serve pra mudar a maneira de escrita com CSS. Cara, eu não lembro a última vez que eu vi um layout mudando uma escrita, fazendo uma escrita vertical, assim, de ladinho. Eu não lembro. Eu lembro isso, sei lá, na década de 90. Tô exagerando. Mas eu não lembro da última vez que a gente viu isso. Bom, então vocês entenderam? O CSS, o que ele vai fazer com isso daqui? Ele vai colocar um texto em modo vertical. A gente pudesse pegar aqui, inclusive eu fechei, né? Eu podia ter deixado aberto. Se eu coloco esse código aqui, ele vai inverter para esse formato aqui, tá? Então assim, por que eu não tenho interesse? Mais uma vez. O meu interesse ele vai ser definido a partir dos layouts que a gente acaba tendo no nosso trabalho, do que a gente precisa. É bom ter? É bom ter. Conheço. Já usei? Cara, não. Justamente porque faz tempo que eu não vejo um layout pedindo isso, sabe? Tá bom? Então por isso eu não tenho interesse. Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem na resposta de vocês, obviamente. Então, propriedades lógicas. Que são as propriedades lógicas? A gente tem, quando a gente vai fazer CSS, a gente tem as propriedades normais, por exemplo, o margem, que ele é o agrupamento do margem top, bottom, etc, etc. O CSS existe essas propriedades chamadas lógicas, que é o block e o inline, sendo que o block vai mexer em cima e embaixo e o inline vai mexer em linha nas coisas, tudo bem? Então, block, e aí você pode ter o block start, significa que você está mexendo no início, e o block end você está mexendo na parte de baixo. Ou seja, o block start ele seria o margem top, pensa dessa forma, porque eu estou mexendo só na parte de cima. Então, vou colocar aqui 20 pixels para você ver. Então, ele está colocando 20 pixels, vou colocar até mais, para você ver o negócio pulando aqui. Ó, 200 pixels na parte de cima. Se você mexe só no block, você está mexendo só em cima e embaixo. E como que a gente faria sem essas propriedades lógicas? Nós faríamos isso aqui e teríamos uma segunda definição para as laterais. Sei lá, vou colocar um 0. Ou um automático, ou qualquer coisa que eu poderia colocar. Então, eu não teria no CSS como mexer só em cima e embaixo com uma única propriedade. Eu teria que fazer o margem top, e aí eu coloco o que eu quero, que é uma coisinha. E se eu quisesse mexer nos dois, top e bottom. Mas com as propriedades lógicas, nós temos o block, margem block, e esse aqui eu uso bastante. Então, esse aqui sim, já usei pra caramba, tenho uma ótima experiência com isso daqui. Esse eu acho muito legal mesmo. E ele vai servir então pra borda, paddings e margens, porque são das caixas. Se bem me lembro, são para esses carinhas ali. Eu não tô lembrando se eu tô usando para outros, tá? Mas para esses aí, certamente eu uso. Cara, aspect ratio, sensacional. Positiva, experiência positiva. O aspect ratio, a gente tá falando de... É mais legal com uma imagem, né? Vou pegar uma imagem aqui. Então, se eu tenho uma imagem e eu defino aqui, no máximo, uma largura máxima para ela, por exemplo. Vamos definir uma largura de 200 pixels para essa imagem, tá? Você percebe que a proporção vai depender do que eu tenho da imagem. Essa proporção, não sei qual que é essa daqui, tudo bem? Mas se eu ficar alterando aqui, a gente vai pegando diversas imagens. Pode ser que venha uma, por exemplo, em vertical. Pode ser, porque são só imagens aleatórias. Ó, pode perceber que a proporção já mudou naquela ali. Quando a gente trabalha o aspect ratio, a gente está trabalhando e falando, olha, isso daqui é um quadrado perfeito, eu quero ver um quadrado aqui. A imagem fica esticada, fica estranha, então geralmente a gente acaba usando um object fit, pode ser um cover, porque daí ele vai cobrir toda a região que nós temos ali. Nesse caso do quadrado perfeito, nós poderíamos ter 16:9, que é uma questão de vídeo, um aspect de vídeo. De cinema, aí eu não lembro. Esse aqui eu tô tentando lembrar da época que eu trabalhei com programação. Era 25 por... Mas enfim, essa questão do aspect ratio, muito positivo. Small, Large and Dynamic Viewport Units. O que são isso daqui? Esse daqui eu lembro que foi em uma live que perguntaram pra mim sobre isso daqui, aí eu conheci na live. Por isso que a live é muito bom, por isso que eu convido vocês a participarem das lives, porque a gente aprende pra caramba aqui, tá, pessoal? Isso é muito legal mesmo. Esse aqui funciona da seguinte forma. A gente tá falando das viewports ainda, que seriam o quê? Imagina essa parte branca que nós temos aqui, que é a proporção da tela, só que a gente vai dividir ela em 100 pedacinhos. Nós teríamos 100 viewport. Então, se eu tenho eu vou pegar aquela div ali, que
vai dar pra gente enxergar ela melhor. Vou colocar um border de 1 pixel solid, red, eu consigo enxergar ela legal. Tá vendo? Se eu falo que eu quero a largura dela de 20 viewport width, eu estou pegando 20 dos pedacinhos, dos 100 pedacinhos que existem aqui. Então imagina que tem 100 pedacinhos da largura, tá? Eu estou pegando 20 do 100. Ou poderia pegar 50 do 100, que seria mais ou menos o meio, perfeito? Poderia pegar 80 do 100, ou poderia pegar 100 do 100. E aí ele está pegando todo o espaço que tem ali. Pode até perceber que ele vaza um pouquinho. Esse vazamento é simplesmente porque o meu body tem um margem. Então, se eu tiro o margem do body, eu não tenho mais esse vazamento ali. Então, ó, de ponta a ponta, e inclusive tá incluso ali 1 pixel da nossa bordinha, tá incluso ali, porque ele tá pegando o 100 viewport width, ele tá pegando todas as 100 da largura, aí tá somando os pixelzinhos que tem do lado, por isso tem essa pequena rolagem aqui. Se eu não tivesse os pixels nas laterais, ou seja, só em cima e embaixo, nas laterais eu não teria mais a rolagem, porque não tá pegando os pixels laterais, tudo bem? Tranquilo, né? Então vamos lá, esse é o viewport normal, é pra você entender o que é o viewport. Agora, o Small, Large e Dynamic Units é o mesmo trabalho com as viewports. Aqui a gente tá trabalhando a viewport de largura, mas a gente tem a viewport de altura também, que seria o H. E aqui ele está até mostrando a largura do body como um Dynamic Viewport. Gente, o Dynamic Viewport, aí que tá o lance. Como eu conheci ele só na live, eu não vou conseguir explicar para vocês com perfeição. Por quê? Eu já ouvi falar, tenho interesse, mas não é tanto assim, tudo bem? Eu queria até saber se aqui eles não deixariam pra gente, não deixam, né? Eu vou deixar aqui, ó. Adding, vou deixar aqui como um read list, legal, ele tem um reading list. Por quê? Porque eu preciso entender um pouquinho mais o que seria ele dinâmico. Eu me lembro que tem alguma coisa a ver com o dispositivo que ele está alocado, se é num celular, se é num tablet, se é num... tem a ver com isso. Mas na minha cabeça, a viewport, ela já é, entre aspas, dinâmica, ela já pega a largura toda disponível ali. Então, por que um Dzinho? Por que um mínimo, um large, né? Por que o maior? Por que o small? Não sei dizer para vocês, tudo bem? Então, assim, conheço de ter ouvido falar, poderia ter assim, ó, tenho ouvido falar, já ouvi falar, tenho interesse de saber um pouco mais, mas, gente, nunca precisei usar, porque ainda pra mim não fez um sentido muito claro do que ele é, tudo bem? Então, pra mim tá muito claro que é uma viewport, agora o Dynamic, o Large e o Small, não peguei ainda. Tá bom? Próximo. Media Query Range Context. Legal, inclusive esse daqui já usei, tem uma experiência positiva. Mas o que é isso daqui? A Media Query é aquela questão de você poder trabalhar dependendo da largura do seu dispositivo. Ele vai trabalhar com algumas propriedades específicas. Então, na mídia, eu poderia estar usando uma largura, certo? E aí eu colocaria assim, largura 400 pixels na mídia. E geralmente a gente coloca assim, ó, min width. Só que isso daqui, na minha cabeça, sempre foi muito confuso. Então, o min width falava assim, se eu bem me lembro, tá? Porque, ó, tá vendo que é confuso que eu já me esqueci, porque eu tô usando só esse daqui, esse outro aqui. Mas o min, ele ia falar assim, se o mínimo é 400, então de 400 pra cima, eu vou aplicar isso daqui. Eu vou aplicar as regrinhas que eu colocar aqui dentro. Tudo bem? Então, se aqui dentro tem um body. Deixa eu ver se é isso mesmo. Background color red. Por quê? Porque é aqui que eu me embanando também. Então, vamos ver se é o mínimo. É exatamente, ó. De 400 de largura para cima é aplicado o red. Tudo bem? Abaixo, não. Então, tá vendo como, de certa forma, é confuso? Agora, esse que veio aqui, que é o Range Context, é maravilhoso. Eu posso dizer exatamente para ele assim, cara, se a minha largura for menor ou maior que, nesse caso, maior que 400 pixels. Não é mais óbvio? Se a largura é maior que 400, aplica o red. Se é menor, não. É muito mais lógico, é muito mais programático, né? Então faz muito sentido, bem mais simples isso daqui. Então, sim, experiência positiva, já usei, conheço, quero isso aqui pra sempre. Na verdade, eu só uso dessa forma agora. Eu já nem lembro mais o que é usar de outra forma e não tô nem aí, tudo bem? Não, ao contrário. Lenon, acho que a gente acabou de fazer aqui, né? Ó, min, eu não sei se você pegou aqui, ó, min width, 400 pixels. Então, ele vai aplicar se o mínimo pra cima, do mínimo pra cima. De 400 pra cima, tá aplicando. Tá vendo como que confunde? Tá? Confunde. Ah, entendi o que você falou ali. Você tá me explicando que é o contrário. Perfeito, que a linha de raciocínio é o contrário, né? Não, a linha de raciocínio é o contrário. Que o máximo vai pra baixo. Perfeito. O máximo é pra baixo, enquanto o mínimo é pra cima. Entendi. Obrigado pela explicação. Amei. Gostei muito. Foi boa. Beleza, mas é muito melhor, né? Mesmo assim, é muito melhor o lógico, né, cara? Isso aqui é bem mais interessante pra gente. @container. O @container, cara, sim, já ouvi falar, mas tenho interesse, mas não estudei ainda. Então eu vou deixar aqui. Eu só sei que ele é mais ou menos assim, pessoal. A gente tem os Media Queries, vou explicar meio por cima, tá? Porque eu nunca usei. Os Media Queries, eles vão aplicar na página toda.
tudo bem? Mídia, ele tá olhando a largura da página inteira e é isso e acabou. E eles pensaram, por que eu não olho para um conteúdo específico? Então, por que eu não olho apenas para essa div? E quando a largura dessa div for diferente, ou para isso, aí sim eu aplico o que eu tenho que aplicar. Então, no container, só que eu só não lembro como que cria tudinho, porque eu acho que tá faltando alguma coisa aqui, eu acho que não é só isso o código. Se a largura mínima desse container é 700 pixels, então o cartão vai se transformar dessa forma. Vamos ver se é só isso mesmo? Eu também não sei, assim, porque é uma coisa nova, eu não sei se já tá funcionando em todos os navegadores. E vou deixar aqui, vou chamar essa aqui de div mesmo, né? Ah, card, né? Display grid, template columns 2. Vamos ver o que a gente cria aqui pra fazer essa simulação. Então aqui eu deixo uma div 1, 2, tá, 1, 2. E aqui é apenas a class card. Tá, class card, aqui eu vou deixar o mínimo de 200. Então eu não sei se é só isso e se isso aqui já pegaria. Ah, não tá pegando aqui. Pode ser que não seja só isso. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Card. Ele deveria fazer um grid e deveria já fazer duas colunas, uma com duas frações e uma com uma fração. Não fez, pode ser que não está atualizado nesse navegador que eu estou usando, ou pode ser que não seja só isso para usar o carinha ali, tá bom? Mas tudo bem, a gente vê isso daqui depois. Já deixei na listinha ali. Vamos lá, próximo. Container Style Queries. Container Style. Não, esse não. Esse ainda tô confuso. Container Style. Eu conheço Size Queries. Esse daqui eu acho que não. Tem interesse. Nunca ouvi falar, tem interesse. Vamos deixar aqui. Vamos lá. Então essa foi a parte do layouts, né? Vamos lá. Formas e gráficos. Formas e gráficos. Controlando a forma e exibição de elementos. Blend Mode, sim, Mix Blend Mode, já conheço, já usei, positiva experiência. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai mudar a cor baseado em dois... Ele vai fazer uma mistura de cores, né? Vamos pensar assim, acho que isso aqui cabe dar uma olhadinha pra imagem aqui, vamos ver se ela pega. Vou deixar a imagem assim mesmo, e aí a gente teria aqui um image, tá ali um color, e essa cor, vou deixar assim mais ou menos. E aí a gente faz um Mix Blend Mode Overlay, que seria como se a cor tivesse em formato de overlay. Então, não sei se aqui vai pegar, né? Não sei se ele aplica pra imagem, pra ser bem honesto, cara. Eu não lembro de ter usado em imagem. Eu lembro de ter usado em cardzinhos, um por cima do outro e fazendo essa brincadeirinha, tá bom? Enfim.